A estratégia de hoje foi adaptar-se um pouco. Jogamos com linha de defesa mais baixa para tirar a profundidade deles e defender cruzamentos. Eles cruzam muito, então 3 volantes era para bloquear os chutes. Não é a maneira que o Botafogo quer jogar, mas tínhamos que adaptar. Mas foi o plano de jogo e é difícil seguir com o plano depois de levar um gol com 6 minutos. Faz sentido como plano inicial de jogo? Faz sentido. Vamos lá. Eu acho que são essa eliminação são todas coisas separadas. A questão do jogo em si, o argumento dele faz sentido. Porém, tudo que qualquer treinador agora for fazer que vai para o âmbito mais defensivo, a gente vai bater de frente com essa declaração do Textor. Botafogo, porque foi o que ele... É que eu acho que depende, tá? Eu acho que o Textor não questionou, por exemplo, não jogar no Botafogo Way contra o PSG. Sim, porque sim, tudo sim, bem, é um adversário muito acima. A questão... A LDU não necessariamente, sim, até né? porque altitude, um jogo que você tem uma vantagem. Eu acho que com o time que o Botafogo colocou em campo, ele podia ter jogado mais. Sim, também acho. Ponto. Não acho que são escolha das peças. Só que a escolha, o que aconteceu ontem parte de uma escolha central do Botafogo como estratégia e planejamento de temporada. Ponto. Eu falei isso aqui algumas vezes, até um outro cara veio me xingar, que, cara, o que aconteceu na temporada passada é o anormal. Do anormal, né? Exatamente. O normal é um time que foi montado no meio da temporada, ele daqui a alguns meses ele começar a entender o que o treinador quer, que também é um treinador... Tudo no Botafogo é muito nebuloso, mano. Porque assim, eu acho que são boas... A única coisa que eu acho que todo mundo concorda é que são boas as contratações. Eu acho que o Botafogo hoje tem um elenco muito bom. Mas quando você escolhe começar a temporada no meio, você já corre risco. Quando você escolhe trocar de treinador no meio do fogo cruzado, você corre o risco. E aí Tendo você demorado já para contratar o treinador, né? Exatamente. E aí você traz um treinador que não era treinador. E eu não questiono a capacidade do David, é um cara que vive futebol há muito tempo e tal, só que é uma aposta, é um experimento. Tanto é que... E aí, o que você acha do Botafogo contratar o David Ancelotti? Ninguém sabe, cara. Nem ele sabe. Você não tem experimento. O próprio Felipe Luiz, eu falei isso aqui. Quando o Flamengo contra o Felipe, a gente mas não o Felipe tem... ainda tinha sido técnico de base. Sim, mas assim... O Ancelotti aqui, pra mim, eu iria mais na linha do Kleber Xavier. É isso. Né? Na comparação. Auxiliar e tal. Não, e num país que nunca havia muito menos trabalhado. experiência do que o Kleber, né? Num país que não... E essa questão da altitude, gente. Para técnico do Botafogo. Todos os treinadores europeus que vêm enfrentar altitude, ninguém sabe o que é. Ele tinha falado isso, né? O mais alto que ele subiu foi no prédio do... Entendeu? Tipo, então Dubai, assim, né? cara, são escolhas. Eu acho que agora o Textor, como líder e dono da parada, tem que sustentar. Sustenta a gracinha, né? Como a gente fala, né? Sustenta o que você definiu. Eu acho que um dos menores culpados é o David Ancelotti, apesar de ainda haver alguma dificuldade na equipe. Acho que o trabalho é muito recente. Os jogadores acabaram de chegar. Enfim, são escolhas, velho. São escolhas e o que aconteceu pra mim era o mais provável. Que o Botafogo não engatasse que nem engatou na temporada passada, que aquilo ali, repito, aquilo não é a regra, cara. Não é a regra. E tem uma coisa do jogo de ontem, que uma coisa é a sua estratégia fazer sentido. Outra coisa é como ela foi jogada. Sim. Porque na prática, o time da LDU jogava com 3 zagueiros e 2 alas muito espetados. Só que quem defendia os alas não eram os laterais do Botafogo, defendia os pontas. Então o Botafogo ele jogava com uma linha de 6 muito baixa. E quando tinha a bola, falta gás para os caras de lado correr na altitude. E o time queria jogar longo, não jogava curto pra trabalhar a bola. Então era o Botafogo que tava todo atrás, pegava a bola, tentava lançar e vinha ali de novo. E aí ele deu um time de volume, ela conseguia gerar. Mas, e assim, o Thiago Nunes sempre foi isso. Troca, no Atlético Paranaense bom dele era isso. Troca o lado da jogada, cruza na área e pressão. E ele foi isso com a LDU. Foi uma LDU diferente da fase de grupos que pegou o Flamengo. Aquele era um jogo que foi um jogo de característica diferente da LDU. Nem parecia LDU. Essa LDU é diferente. No Newton Santos já tinha me surpreendido positivamente. Sim. Jogou bem a LDU no Newton Santos. Mas a estratégia não faria mais sentido se a vantagem... Desse jeito, né? Se a vantagem fosse maior, porque 1-0 só não é uma vantagem muito pequena para você já entrar pensando em linha baixa, pensando em ligação. A questão da altitude é muito louco, porque eu já vi alguns treinadores falando isso. É muito difícil planejar. Porque na hora que dá 5 minutos que você começa a enxergar realmente o que tá acontecendo. Sim. Porque às vezes o cara que tem o GPS que mais corre do seu elenco é o que morre. Aí o jogador de 35 anos é o que não sente.
Isso é uma loucura, velho. Não tem como cientificamente você detectar. O próprio David Ancelotti falou que ia falar com o Abel, que ia buscar. Legal da parte dele, legal da parte do Abel também dar um toque. Sim. Em questão estratégica é muito difícil nesse sentido, porque é mais fácil quando você tem jogadores com experiência. Que aí você pode falar, eu fui e não senti. Mas já ouvi falar também de jogadores que foi numa primeira vez e não sentiu, na segunda sentiu. E não então, tem assim, lógica. Mano, eu tô muito com o Piera. Eu acho que a ideia ela faz sentido, a execução não rolou. Mas assim, se não tivesse altitude, então eu não sei aqui, se não joga ou se não entra em campo. Mas em não tendo altitude, faria sentido entrar com essa linha tão baixa? Porque ele falou, não é que a LDU empurrou e por isso o Botafogo ficou lá com essa linha baixa. A ideia foi jogar com linha baixa. Sim. Faz sentido com uma vantagem só de 1-0? Vamos pensar aqui que não tem altitude. Eu acho que não. Ainda assim já faz? Eu não gosto de demonizar essa coisa brasileiríssima, né? Então, 3 zagueiros é defensivo, até porque no mais das vezes não é. 3 volantes é um pouco mais, mas depende da qualidade dos volantes. 3 zagueiros e não foram defensivos. Então, o Brasil foi penta com 3 zagueiros, inclusive. A última vez, né? E o penta, claro, estou falando de 2002. Mas assim, eu acho um pouco acanhado, até por essa coisa do Botafogo Way, você precisa estar mais esperto. Mas assim, o que na altitude, qualquer que seja o desempenho, você tem que dar relevar. Claro que 2.800 não é 3.600 e, gente, acreditem, é brutal a diferença, tá? La Paz é praticamente improdutivo, Quito dá para ser alguma coisa melhor, mas ele deu um bom time. E eu só não gosto dessa história, realmente tomamos um gol com 6 minutos e mudou a estratégia. Tomou com 14 segundos, então também não é o caso, né? Aí então, tomou um gol na primeira bola no 14 segundos. Então fez um grande jogo. E, de novo, eu acho que ele podia ter lembrado o que aconteceu na semana passada no Newton Santos para evitar esse discurso. Mas em relação ao jogo, foi ruim, foi péssimo, que já era uma cobrança muito grande. O Botafogo está vivíssimo na Copa do Brasil. O brasileiro não está tão vivo, até por mérito de quem está mais à frente, sobretudo o Cruzeiro e mais ainda Palmeiras e muito mais o Flamengo. Mas, vai, eu sei que é o campeão. Cai ontem, cai pro time do ex, né? E do ex fez um trabalho horroroso, enfim. O Certeza falou isso, né? Quando ele viu que o Thiago Nunes treinava, ele falou, a tragédia. Não. Eu confesso que eu não comentei. Não, eu não comentei, não escrevi. Mas alguns textos e comentários eu vou falar, nossa, como eu pensei. Mas, por exemplo, nessa coisa da passividade do Botafogo, o primeiro gol é um defensor da LDU que conduz com liberdade. Sim. Ele conduz a bola vindo da defesa para chegar até a linha de fundo e fazer um cruzamento. É loucura. É uma loucura um defensor pegar a bola aqui, conduzir, chegar até a linha de fundo e cruzar a bola. Outra coisa que faltou também foi malandragem de quebrar o jogo, Quebrar o jogo, de picotar ainda mais no torneio sul-americano. Os primeiros minutos em altitude é o que ele falou, ritmo, pra deixar vocês esbaforidos. E ele escolheu o Marçal pra jogar como zagueiro pela direita, ele tinha o Davi Ricardo, né? Mas beleza, são muitos desfalques defensivos, né? Só tinha canhoto pra colocar na defesa e tal. Muito desfalque defensivo, mas assim, no meio campo especificamente, tinham caras que eram mais experientes, né? Que podiam fazer isso. Alan, acho que caras que... Até por isso que sabem jogar também, né? Caras que poderiam... Eu acho, inclusive, que quando a gente fala 3 volantes com esses 3 nomes, olha o nome dos caras, uma pecha defensiva, eu acho loucura. Os caras sabem jogar, São todos os caras que jogam. Não tem nenhum cara que só marca. Não é aquela coisa 5A, 5B, 5C, né? Porque não é nem um 8 nem um 10. Se você pega os 2 lances do primeiro tempo do Botafogo, o primeiro é a chance do Savarino, que o Danilo conduz e dá um passe que é milimétrico, estava impedido não, o Savarino perde, e a chance do Marlon, né? Que ele sai cara a cara, que ele tenta encobrir, era uma chance clara ali. Claro. Então são os volantes criando as melhores chances. Aí a gente pode questionar a decisão de jogar com o Savarino de 9. Porque o Savarino de 9 é espaço ou flutuando. Isso. Talvez um jogador de reter mais a bola. Dele, né? Legal. O Botafogo tem o Arthur que não estava 100%. Então tem essa questão do Arthur Cabral. Joaquim muito. Correia, para brigar um pouco mais. Não é 9 também. Mas também não briga com ninguém. Ele tecnicamente ele é muito diferente. Mais rápido, ele é anhaquinha. Mas ele é um pouco mais encorpado que o Savarino, pra tentar ganhar uma falta. É mais alto, né? Mastriani é um nível muito abaixo pra você colocar nesse jogo. Talvez poderia ser uma solução de alguém pra segurar mais a bola. Desculpa, em outros tantos casos, eu não entendo a pergunta, gente, não tô criticando, eu só colocando. Errou na estratégia? Não, eu diria que deu errado a estratégia. Porque às vezes
toma esse cuidado, talvez esse exacerbado, de muitas vezes falar, o treinador deu errado a mudança, porque talvez ele fez algo que, na média, quase todo mundo faria. Sim, e pareceu sim, mais sim. óbvio, mas não rolou. E às vezes você faz um negócio meio no desespero e dá certo. Então, assim, eu prefiro dizer que a coisa deu errado, tá? Eu entendo o que ele fez, com aquilo que a gente pontuou aqui, mas acabou dando errado. Mais do Pois que ele quase errou na estratégia. 80% do chat acha que o Botafogo errou na estratégia. Mas isso, Não, e tem mas um no ponto chat é também. A normalíssimo, estratégia né? também faz parte do que o treinador faz durante o jogo. Ele não o voltar adversário mudando o também. time, talvez. É. Ele volta com o mesmo time. Sim, E sim. volta, Aí segue tomando estamos- pressão. Aham, segue aham. tomando pressão. Mas é o que eu Talvez falei, uma cara. resposta ali, né? Mas aí- Agora a gente tá com o resultado, mas- certo? mas aí Estamos é com o que resultado tá. aqui tentando projetar o que poderia ter sido feito diferente. Mas, Vi Piero, com uma alteração do intervalo. mas pensando nisso, também aconteceu no jogo da ida, né? O Botafogo também sofreu no jogo da ida e Sofreu não pra conseguiu caramba. em nenhum Mais momento do reverter que- a Não, o situação. Botafogo não jogou pra vencer o jogo. Não, Pois é. e assim, Não jogou. Os 180 minutos assim, É deu- merecido foi o que merecido. aconteceu. Merecidíssimo. Ele deu- É. Muito Mas é mérito por isso que dele eu deu. falo, E o Botafogo o não meu foi bem. olhar pra estratégia, ela é no saindo do confronto. Pra estratégia da gestão do clube no ano. E eu acho que o que aconteceu e vem acontecendo à distância no Brasileiro é pra repensar não só essa questão de só validar o time a partir do meio do ano. É começar a pensar se vale a pena, no sentido de negócio, como você tem um dono de clube, o Botafogo tá trabalhando como? Montando um time por ano. Eu acho que isso vai gerar uma reflexão interna de, pô, mano, a gente não pode perder tanto jogador assim, porque quando a gente começar a evoluir o trabalho, você perde. Aí você Não é vai e nem por monta de ano, é por novo. 7 meses, porque começa a abrir em maio. É, o Não elenco do sei se vai Botafogo. Exatamente. gerar essa reflexão. Não sei se vai gerar essa aí reflexão. depende, pelo né? momento institucional. O homem quer ser vitorioso ou quer ganhar dinheiro? Apesar que também a situação do Botafogo, até na questão administrativa... Não, Tá institucional. confusa, muito- né? Tá é, tá confusa. muito O Corinthians é mais cara. fácil de explicar hoje como tá o Botafogo. Não é. Não é. Não, gente, Não entenda. é. Não, entendo. Não exagere. Corinthians é fácil explicar. Tá o pior momento do clube em 115 anos. O Botafogo, dependendo do viés, não, aqui tem jogo, aqui não tem jogo. Mas qual que é o jogo? O que é amiguinho, o que não é inimigo? nebuloso, O Botafogo é muito confuso. O Botafogo, a Eagle, tudo é muito confuso. E até porque são choque de versões. O Corinthians infelizmente, choque de versões, Você já sabe. E tem, eu e tem já uma sabe o que tá coisa vendo. que é mais tranquila no Botafogo, entre aspas, é que a torcida ela vai ficar do lado do Textor, porque é o cara que salvou o clube de um momento muito tenso. Então, na prática, no volume maior, o cara vai ser defendido Sim, até tem acontecer crédito, tem crédito. Ou até se acontecer tem uma crédito. tragédia. né? Mais ou menos. Eu acho que Ah, também vai, não tem tem. ninguém que tá muito entendendo. Porque é isso, Não, tá tudo muito eu sei disso. É muito- esquisito. não tem mas, nada mas, parecido. Certezas, por exemplo, Sim, mas é um certeza que é exceção. Você vê nas redes sociais, é muita gente com o Textor. Não, mas tem que estar. Mas, de novo, até porque o Mas Textor foi o brigando Textor com o Leão, que com o optou Igor. por fazer esse sei disso. desmanche de alguma forma. Concordo E plenamente. essa confusão. A escolha de começar no meio da temporada Então- é dele. E não é começar no meio da temporada de reformular o elenco. Também na escolha do técnico. Ele levou Sim, de na novo. maciota, filho. Vai, deixa aí, depois a gente vê. Eu entendo com você, Copa do eu Mundo de entendo- Clubes. Eu entendo você ter critério, você Não quero entrevistar, contratar, eu gosto muito você- disso. Isso é legal, Gosto mas muito. eu também, mas o tempo que ele levava também é Eu brincadeira. poupo só. Não, eu acho que E não as tem es- problema. e E as- acho... e as escolhas também, cara. O Ancelotti pode virar um grande treinador? Acho que pode, não tem problema. Terá tempo mas hábil é no uma, Botafogo. mas é uma o escolha Botafogo. arriscada. Sim. Um Santos apostar num auxiliar, de um cara que é brasileiro e tal, o Santos nas condições dele, até financeiras hoje, é uma coisa. O Botafogo, você sair de Arthur Jorge pra um cara que tudo bem, tava no Real Madrid, mas você não tem um lastro Renato de, Paiva, né? de Só que Não, análise. você Paiva, né? saiu de É, o Renato Paiva, né? E com- então. O Renato E Paiva com não tinha feito um auxiliares trabalho pra... antes, né? Sim. Interino. Isso. A única coisa que é. O próprio Thiago Nunes, tem bastante escolha estranha aí. O Bruno, Sim, o Bruno sim. Lage é bom treinador, mas aí deu... Ah, o Bruno Ah, Lage fez ah, sentido ali. A única coisa que deve se Mas não lembrar deu certo, né? é Deu que certo, tanto no horrível. caso do Luiz Castro como agora do Arthur Jorge, que para mim é o maior treinador da história do Botafogo, pelas circunstâncias, é que eles saíram, né? E não tinha meio como segurar, né? Então, isso é uma... Inclusive o Abel usa O isso a Castro- seu o favor, Castro- né? Abel O Ferreira. Castro internamente não era unanimidade. Não era, mas o trabalho era melhor que o encomenda. Mas ele que saiu. O Arthur Jorge, ele que saiu. E o Luiz Castro é um Isso- cara que o Textor Tô. bancou, porque o Luiz Castro Bastante, ele opa. ficou... O Textor é um grande demitidor de técnicos, né? Eu falo Excelente. isso porque no É Lyon o ele Ricardinho trocava- Martins No americano. Lyon ele trocava a cada 3 meses também, era É o Ricardinho bizarro. Martins americano. Se dependesse do Textor, qualquer lugar que ele mete a mão, o técnico Street. não vale nada. Só que o Luiz Castro foi uma exceção, em que ele segura no momento que era pedida a demissão, fica pra temporada seguinte e ele sai com o time
não virtualmente campeão, mas com uma vantagem considerável no título brasileiro que o Bruno Lage derruba depois. Bota mais uma aspas que a gente tem aí do Ancelotinho. Ó, isso ele fala na entrevista coletiva depois do jogo da semana passada, tá? Da ida no Newton Santos. Vejo que é uma competição de alto nível, onde os jogos são difíceis porque os times são organizados, têm qualidade física. A LDU surpreendeu porque não conhecia bem. Tive pouco tempo para estudar o time. Então, eles surpreenderam. Fico contente com a vitória, eles aproveitaram os espaços que tiveram muito bem. Mas o ponto é, ali no... Isso na ida, né, evidentemente. Na ida. A LDU surpreendeu, porque eu não conhecia bem. O sincericídio. Sincericídio. Eu acho que sim, sincericídio. E eu não sei até onde... Não cabe isso hoje em dia. Então, mas Sincericídio. eu ia chegar no ponto aqui, eu nem... Não tenho essa informação. O Ancelotinho veio com auxiliares? Não sabemos, né? Não sei se ele... Porque Não, teoricamente ele não tinha comissão mas mesmo assim, técnica. tem uma Mas o comissão Botafogo- Ele obrigou a comissão a aprender a falar português no espaço de um mês. Então ele trouxe. Não, e o Botafogo tem... Não, mas ele trouxe gente sim. Tem uma comissão capaz, fixa, né? um departamento de inteligência muito bom. Muito bom, dos melhores do Muito Brasil. bom, muito bom. Todo o problema. Te digo mais, esse negócio de não ter tempo, o treinador realmente não tem. Sim, tô ligada. Só que, por exemplo... Mas é porque ele recebe tudo mastigadinho justamente pra isso. Exatamente. E jogo a jogo, aquela coisa que eles falam na E o coletiva, analista né? desse jogo, ele já estava estudando a LDU Opa. há 2, 3 semanas atrás. Isso, Ou exato. mais. Entendeu? Porque eles vão revezando os analistas para cada um ficar numa frente. Então, assim, não dá. Não tive tempo. é um sincericídio. Isso seria justificável se o Thiago Nunes tivesse Recém-chegado. chegado há uma semana. Pô, Isso, beleza. isso. Pô, existe um trabalho Não, e aí ele veio tudo com uma bem, ideia nova, me exato. surpreendeu. Não. Ok. O Thiago Não. Nunes já tava ali um Sincericídio. mês e meio, 2 meses. Não, sincericídio que, assim... Expõe um pouco. Expõe... Como sincericídio. Mas, Eu acho como que todo foi mais os outros do sincericídio. que ele. O que acontece muito também isso eu já vi, comissões que chegam num clube e aí eles não querem trabalhar Com isso eu certeza. também já vi. com o é fixo do clube. Fica ali centralizado no seu grupinho Nem porque dá bola. e nem dá bola. Mas aí, é um desculpa, erro. mas- Eu não acho que Que não acho que deva ser o eu caso. também não acho que é o caso dele. Eu São acho treinadores ruim mais em qualquer experientes. caso, mas acho pior Já ainda... escutou bastante tipo de Já, história. né? opa, mas acho pior ainda neste caso que é um cara que não tem conhecimento do futebol brasileiro, Sem sul-americano, dúvida. enfim. Então, assim, ele... Pra ele abrir que ele ia falar que o Abel pediu uma ajuda para que ele pediu. O Ele Abel. pediu. Eu não acho que ele. Eu acho que ele tá sincericida. negligenciando o trabalho interno. Não, eu acho que ele é sincericida mesmo. Ah, Eu acho que ele vai Ou ele chegar se hoje e expressou falar, mal. fiz merda ontem também. Eu tô... Pra nós, a imprensa é maravilhoso, né? Porque a gente adora. Não, fale a verdade. Gente, de novo. Eu acho que ele é bem sincerinho mesmo. né? Então, eu acho sinceridade nem sempre uma virtude. Amor, tô bonita hoje? eu acho. Não. Não, Amor, sempre você não. tá bonita hoje? Não, meu, você tá meio então. gorda. Pai, que olha saber que jogar lindo o jogo. esse carrinho que eu fiz. Eu falei, filho, não no dá pra futebol. saber que é um carro, você nunca vai ser o Van Gogh. Cara, eu tô sendo sincero, tô sendo empata, sabe? Esperto. Não. Eu acho que sinceridade é Eu uma não acho grande virtude. qualidade. É uma grande Mas Não também acho pode ser virtude. um grande Não, defeito. Você tem que ter o também, timing eu da acho- sinceridade. Chita. Tem que ser Lembra- Eu esperto. sou muito Lembra sincero, que eu eu já acho que é uma falei- grande qualidade e um lembra que eu grande já falei defeito. pra vocês? Pega Não, a gente. diferença dos estrangeiros e dos treinadores brasileiros. É totalmente diferente. Não, os portugueses, Ele sabe caras. que o brasileiro aqui, ele liga muito mais pra questão externa, porque o mercado dele é aqui. Ele sabe que se ele Claro. começar a Perfeito. falar uma Claro. coisa... O David, assim, com todo respeito, o Brasil é gigante e tal. O David, se der errado, ele vai pegar uma linha dele. Ou ele volta pra seleção com o pai, o emprego dele tá lá. Sim. Ou ele vai pra Europa, volta pra lá e ele vai ter mercado Não, lá e também. é- Mas o sincericídio- repercute tá, o que tá rolando com ele. Eu não vou até olhar aqui se foi o Marca, Então, porque eu lembro mas- ontem, quando mas acabou o jogo, eu não acho que uma de ver ou declaração Marca ou dessa As. ou marcaria no mercado europeu, por exemplo. Porque ela é meio diferente. Pegando Não, os mas eu exemplos digo, é noticiado. dos Entendi. treinadores portugueses, que eles são abusando Bronco. do estereótipo, gente. Bronco e absolutamente direto. Ah, gosto, não gosto, isso, não sei o que lá. Pra nós, é, assim, é de caráter... Digamos, abusando do estereótipo, não é preconceito, é constatação, né? Ele é meio que assim mesmo, ele fala mesmo na lata, dane-se, vira as costas, vai embora. Então é de cada um, é característico. O brasileiro já é um pouco mais suscetível, mais sensível. E aqui, Mas é repito, o que não eu estou falei, analisando. É isso. O treinador brasileiro, ele escala pensando na opinião pública, Sim. porque ele quer garantir que ele escala domingo pra garantir o emprego dele na quarta. E, gente, como... Foi o Marca que noticiou. O Tô gringo, vendo. mano, o gringo, E, Renatal, ele faz o que ele quer fazer mesmo. esse é um ciclo vicioso mesmo, porque né, aquela coisa de, né,
pagando o jantar com o almoço, aquelas coisas todas e tal. No futebol é isso, a gente está comprando tempo com alguns jogos mais pragmáticos e piores, que a gente fica com essa pressão desgraçada de Ricardo Martins, né? Tem que mandar embora. Essa nossa incultura que também leva a isso. Eu não gosto disso também e acho que, no fim, os treinadores aprenderam a trabalhar com isso.